O Espaço do Conhecimento UFMG é um lugar que convida ao diálogo. Somos uma ponte que tece laços de pertencimento e afeto entre a universidade e todas e todos que moram e visitam a cidade de Belo Horizonte, trocando conhecimento e saberes. Localizado na Praça da Liberdade, o espaço tornou-se um local de produção, formação e divulgação da ciência e da cultura para um público amplo e diverso. Nosso edifício abriga 4 andares, destinados a exposições de curta e longa duração, além de um planetário, um terraço astronômico e uma fachada digital que é o cinema da Praça da Liberdade. Estamos abertos a receber todos que queiram nos visitar, gratuitamente. Nosso público é constituído de estudantes, professores, moradores de BH e turistas. Chegamos à marca de 70 mil visitantes por ano e esse público se surpreende com nossas oficinas, visitas mediadas, contações de histórias, sessões de planetário, entre tantas outras ações. Devido à pandemia da Covid-19, no dia 17 de março de 2020, uma terça-feira, suspendemos nossas atividades presenciais. Passamos por momentos difíceis, de angústia mesmo. A pergunta que rondava a cabeça de cada pessoa da equipe, como um redemoinho que nunca acaba, foi: como iremos funcionar de portas fechadas? O espaço irá sobreviver? O espaço ainda se expandindo. Um bom sinal. Sobrevivemos e, na verdade, nunca paramos. A Organização das Nações Unidas estima que 90% dos museus fecharam suas portas durante a pandemia da Covid-19. Projeta ainda que 13% deles podem nunca mais reabrir devido à falta de recursos financeiros. Os museus tiveram que responder a desafios que chegaram de imediato. Como manter as atividades sem público? Como acolher as pessoas para dar um alento à angústia social instalada? Como manter o público e os empregos? A equipe do Espaço do Conhecimento UFMG compreendeu bem rápido que portas fechadas poderiam se transformar em janelas abertas. Quando nos deparamos com as portas fechadas, com o susto de ter que suspender as visitas presenciais, veio a indagação: o que podemos fazer para manter nossas atividades? Uma ação imediata foi utilizar a fachada digital para transmitir mensagens de utilidade pública. A fachada externa do edifício do Espaço do Conhecimento UFMG é revestida por um material vítreo especial, transformando o edifício numa grande tela de projeção. O cinema ao ar livre da Praça da Liberdade. Todas as noites, imagens que unem arte e ciência são exibidas na fachada, numa interface entre o espaço e a praça. No período inicial de isolamento social, substituímos nosso conteúdo cultural e científico, derivado de diversos projetos de pesquisa, ensino e extensão da universidade, e também de parceiros públicos e privados, pela transmissão de mensagens de utilidade pública sobre procedimentos para evitar o contágio com o vírus. Em seguida, criamos o Espaço Virtual, um projeto que reúne diversas atividades online, dentre elas gincana, concursos culturais, textos no blog e episódios de podcast. Assim, ampliamos o escopo de atividades virtuais, intensificamos a produção de conteúdos para as diversas mídias, seja no site, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube e Spotify. Isso permitiu a expansão e conexão com os nossos públicos. Um exemplo: no Instagram do Espaço temos um quiz semanal.
As pessoas aguardam para responder às perguntas e testar seus conhecimentos. Tratamos de reforçar o quiz, que atraiu ainda mais pessoas. O responsável por toda essa divulgação do conteúdo online e também de algumas produções foi o Núcleo de Comunicação do Espaço. Criamos também o Espaço Literário, um encontro virtual com pessoas do Brasil inteiro para, semanalmente, ler e comentar obras de escritores famosos. Amantes da literatura se encontram às quartas-feiras à tarde para uma leitura comentada de obras de escritores brasileiros. Começamos bem, lendo João Guimarães Rosa. Era a hora do recreio de muitos leitores e visitantes virtuais do Espaço do Conhecimento. O Espaço Literário iniciou sua transmissão por plataformas online, com apoio dos núcleos de produção, ações educativas e comunicação, e depois migrou para o YouTube. Acessem e descubram que delícia ler coletivamente as obras de Guimarães Rosa. Produzimos também a visita virtual à exposição Mundos Indígenas, que tinha sido inaugurada em dezembro de 2019. E está ainda fisicamente no segundo andar do nosso edifício. Transformamos essa exposição física em uma série de vídeos que estão disponíveis no canal do Espaço no YouTube e hoje contam com mais de 17 mil acessos. Essa visita virtual à exposição Mundos Indígenas foi realizada pelo Núcleo de Audiovisual do Espaço. Encerramos esse momento de susto inicial com a divulgação no YouTube do documentário Inconfidências. Refere-se a uma reflexão crítica sobre os rompimentos de barragens oriundas da mineração no estado de Minas Gerais. Nosso propósito inicial era oferecer ao espectador um mergulho nas imagens produzidas no cenário daquela tragédia, principalmente em Brumadinho, por meio da projeção na tela hemisférica do planetário, carinhosamente chamada de tela Full Dome. Como as sessões do planetário estavam suspensas e o momento era crucial para o debate sobre os danos ambientais, adiamos a versão do documentário para o planetário e disponibilizamos o vídeo para ser acessado pelos celulares e computadores de qualquer pessoa interessada na discussão sobre crimes ambientais. O vídeo foi produzido pela equipe de audiovisual do Espaço do Conhecimento através de entrevistas com vários professores da UFMG. Logo tomamos consciência de que a pandemia não acabaria tão cedo. Pessoas confinadas em suas casas, trabalho doméstico e profissional se encadeando em um turbilhão de ansiedades. Assim, indagamos: como a área da cultura pode contribuir para reduzir o estresse? A equipe do Espaço se empenhou em buscar alternativas para acolher a comunidade, oferecer um descanso às pessoas na loucura que se apresentava. De repente, em um clique, enxergou o enorme potencial de todas as janelas, sejam elas do computador, das casas, dos ônibus, do quarto do celular. A mostra Universidade Cidade traduziu muito bem o uso das janelas e também das escutas. Vejam bem, de setembro de 2020 a fevereiro de 2021, com o patrocínio do Instituto Unimed BH e com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, promovemos um diálogo com os moradores da cidade, a partir de uma troca cultural entre a produção acumulada nos 17 centros culturais da Prefeitura, espalhados pela cidade, e a produção da nossa universidade, da nossa UFMG. Essa troca cultural foi realizada pelas janelas. Projetamos poesia em penas de edifícios no centro de BH. Alimentamos com contação de histórias carros de som que saíam por bairros da cidade. Transmitimos em 6 estações de metrô e de ônibus da capital
vídeos com canto coral, espetáculos de dança. Realizamos 15 lives com grupos culturais de BH, bordadeiras, contadores de histórias, músicos, MCs, entre outros artistas. Foram 53 dias de programação cultural para a população de Belo Horizonte. Estima-se que o site da mostra tenha tido um público de 1.700 visitantes durante a exibição, mais de 10.000 visualizações de página, enquanto as lives tiveram mais de 3.500 visualizações. Ocorreu então o segundo clique. Foi quando olhamos para o céu e decidimos conversar com as estrelas. Em maio de 2020, o Núcleo de Astronomia inovou, oferecendo uma sessão de astronomia online. O nome? Descobrindo o Céu. Sabemos que é impossível reproduzir a experiência de uma sessão de planetário através de plataformas online, devido à imersão que o ambiente do planetário proporciona. Mas tentamos e o resultado foi surpreendente. O programa Descobrindo o Céu despertou nas pessoas o interesse pela observação do céu a olho nu e de uma forma tão descontraída. As sessões online começavam às 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde. E elas mostram os objetos celestes visíveis da cidade de Belo Horizonte, nessa mesma noite, nesse mesmo dia, utilizando o software Stellarium. Quando acaba a sessão, por volta das 6 da tarde, a pessoa pode ir para a janela, para o quintal, para a entrada da sua casa e olhar para o céu, se não estiver chovendo, claro, né? E reconhecer os astros da noite comentados na sessão do Descobrindo o Céu. Simples assim. O programa conta com a participação dos núcleos de astronomia, comunicação e design do Espaço do Conhecimento, o FMG. Finalmente, nosso passo mais audacioso: produzir uma exposição virtual. Entendendo os desafios impostos à produção e divulgação cultural, seja pela crise sanitária, seja por uma conjuntura que nos surpreende a cada dia, o Espaço do Conhecimento inovou mais uma vez ao conceber e produzir uma exposição online, que não possui uma contrapartida física. Nossa equipe adquiriu capacidades singulares no aprender fazendo durante o período da pandemia. O espaço se mostrou um lugar propício para enfrentar o desafio do virtual. Uma vez que nossa equipe de comunicação já navegava com segurança nas águas nem sempre tranquilas das redes sociais. O Núcleo de Audiovisual e sua expertise em cinema de animação produziu e editou uma série de vídeos que divulgamos pelo planeta fora através da internet. O Núcleo de Expografia desenvolveu uma experiência bem-sucedida da mostra virtual Universidade Cidade. O Educativo experimentou novas formas de interação com o público através da realização de oficinas em plataformas virtuais. E, finalmente, o Núcleo de Astronomia, com a surpreendente sessão online de astronomia, nos mostrou que sim, juntos, era possível conceber e montar uma exposição virtual. Fomos buscar na cultura, em nossas raízes, a mensagem a transmitir neste momento em que nos sentimos tão distantes, mas com conhecimento adquirido para trabalhar na web. Concebemos e produzimos a exposição Sertão Mundo, lançada em setembro de 2021, que reforçou a missão da UFMG de ampliar cada vez mais o acesso das pessoas ao conhecimento produzido na universidade, utilizando a tecnologia a nosso favor. E assim espalhamos a poética do sertão de Guimarães Rosa para um vasto planeta. E qual o impacto das ações, de todas essas ações que realizamos no público? No Espaço do Conhecimento, o Núcleo de Comunicação, em conjunto com o Núcleo de Ações Educativas e de Pesquisa de Público, faz permanentemente um acompanhamento do nosso público. E foi assim também na época da pandemia.
acompanhou passo a passo o efeito de nossas ações nos acessos às mais diversas mídias. Com as ações virtuais, atingimos um número de seguidores de mais de 56 mil em dezembro de 2021 e, nesse mesmo ano, um alcance de postagens de mais de 770 mil. Nosso número de seguidores cresceu significativamente, com destaque para o site, YouTube, podcast e Instagram. Nosso público virtual é maior que nossos visitantes presenciais. Então, o alcance das ações do espaço foi enorme neste período. Como cresceu! Então, na verdade, nunca paramos. Crises são frequentemente relacionadas com desafios e oportunidades. E não foi diferente no caso da pandemia da Covid-19 e o Espaço do Conhecimento UFMG. Com o fechamento de quase 90% das instituições museais durante o período mais crítico do isolamento social, os museus se depararam com a falta de público presencial, mas com o desafio de levar seus conteúdos para amenizar o sentimento coletivo de angústia diante de uma situação inusitada. A tecnologia foi de fundamental importância neste contexto, ao possibilitar transmitir conteúdos através da web para pessoas confinadas em suas residências. O Espaço do Conhecimento UFMG se adaptou gradualmente à nova situação devido à criatividade da equipe do museu, ou seja, devido à diversidade das pessoas que formam nossa equipe. Inicialmente, desenvolvemos conteúdos para o virtual a partir de nosso acervo físico. Em seguida, promovemos o encontro com a arte e a cultura na cidade de Belo Horizonte, aproveitando as janelas disponíveis. E inovamos com o aprendizado durante o processo, montando uma exposição concebida para a web. As métricas das redes sociais mostram a resposta favorável do público, mas revelam também desafios futuros, no sentido de manter uma programação que atenda agora a dois públicos, o presencial e o virtual. Mas o Espaço do Conhecimento UFMG, inovador por excelência, saberá como lidar com esse desafio, pois afinal, em situações muito piores, nunca paramos e continuaremos a inovar em um mundo que se revela conectado, demasiadamente conectado. Venham para o espaço.